Muitas pessoas têm dificuldade na hora de dizer não. Muitas querem agradar. Logo, elas têm medo de serem rejeitadas por estarem desagradando alguém. Um outro motivo muito comum para as pessoas terem dificuldade em dizer não a um convite, a uma proposta, é que elas têm baixo autoestima. Então, a necessidade de dizer sim e de concordar acaba falando mais alto, mas hoje eu vou te entregar mais um motivo para você se libertar disso de uma vez por todas e aprender a dizer não. Prepare os seus ouvidos e o seu coração. Está começando o novo dia. Olá, meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e eu estou trazendo mais um vídeo sobre a importância de aprendermos a dizer não. Como você já sabe, a maior parte das pessoas que não sabem dizer não, que não conseguem dizer não, tem esse problema porque elas não querem desagradar alguém. E com isso, elas acabam aceitando convites para passear, filmes para assistir, lugares para visitar onde elas não queriam estar, filmes que elas não queriam assistir, pessoas com as quais ela não queria estar, para as quais ela não queria dedicar tempo. Mas por não saber dizer não, elas acabam perdendo tempo. Algumas perdem saúde, algumas perdem o rumo e o propósito. Mas você que é uma flecha e está aqui aprendendo comigo na Novo Dia, o programa que eu apresento terça e quarta, 7 da manhã aqui no YouTube, você vai aprender a dizer não. No vídeo de ontem, eu trouxe uma história muito conhecida, que é de José. Ele disse não e foi punido. Ele sofreu as consequências. Você que assistiu sabe o quão valeu a pena, o quanto isso valeu a pena. Hoje eu vou te contar uma outra história bíblica, porque aqui no Novo Dia eu sempre recorro a essas histórias da sabedoria milenar para te mostrar sobre a importância da comunicação, do posicionamento. E saber dizer não é uma questão de posicionamento. Não é só posicionamento nas redes, não é só posicionamento quando está todo mundo te olhando. O posicionamento começa quando ninguém sabe quem você é, quando ninguém está te vendo. O posicionamento mais importante que existe é você e Deus. A forma como você se posiciona diante do mundo, diante das pessoas, e isso vai refletir nas redes sociais. Eu sei que muitas pessoas são ansiosas para aprenderem truques, hacks, que vão fazê-las crescer, ganhar 1 milhão de seguidores, multiplicar as vendas. Tudo isso você vai aprender. Mas antes disso, é necessário saber quem você é, a forma como você se posiciona, o que as pessoas podem esperar de você. E se você não souber dizer não, você não vai crescer. Quando a gente diz sim para uma possibilidade, a gente está dizendo não para todas as outras. Quando a gente diz não para um convite, para um caminho, é porque a gente tem um sim na direção certa. Não perca mais seu tempo, não perca a sua saúde, não agrida as suas emoções por conta da dificuldade em dizer não. A história de hoje vai te dar mais um motivo. Na hora que você tiver que pensar, alguém chegou e te convidou para algo, sugeriu, fez uma proposta, aí você vai pegar a lição de hoje, vai entender se essa proposta se encaixa no que eu vou te contar, e aí você vai ter convicção, coragem, força para dizer não. A história que eu quero te contar está no Antigo Testamento, lá no livro de Neemias. Para quem não sabe, Neemias, ele era do povo de Israel e ele era copeiro de um rei que havia sequestrado os filhos de Israel. Chamava rei Artaxerxes. Ele pegou como escravos o povo de Israel, levou para sua terra e o obrigou a trabalhar. Neemias, diferentemente dos seus irmãos de Israel, ele não trabalhava
ele não estava no trabalho forçado, ele era copeiro do rei, ele trabalhava no palácio. Ele estava numa situação de conforto. Ele era escravo, ok? Terrível. Ele era forçado a estar lá, ele não queria. Mas, diante do cenário existente daquela época, ele trabalhava ao lado do rei. Ele era copeiro do rei. Então ele tinha sim um status, ele tinha uma posição de destaque. E um dia, ele conversando com o rei percebeu que ele estava triste. Isso mostra que eles criaram algum grau de relação, de intimidade, a ponto do rei olhar para um escravo e perceber que ele estava triste. E aí Neemias vira para o rei e fala assim, como que eu posso estar feliz se a minha cidade, Jerusalém, está destruída? Jerusalém havia sido invadida, os muros, a muralha de Jerusalém tinha sido derrubada e Neemias sofria por conta disso. E aí ele faz um pedido para o rei. Ele fala, será que você pode me liberar para que eu possa reconstruir a muralha de Jerusalém? E o rei aceita o pedido dele e diz sim para Neemias. Tá bom, Neemias, pode ir lá. E Neemias começa um movimento para reconstruir as muralhas de Jerusalém. O curioso é que se você for hoje lá, na cidade velha de Jerusalém, que é lindo, que é encantador, parece que você volta no tempo quando entra lá, você vai reparar nas muralhas de Jerusalém que os tijolos são diferentes. Por quê? Porque o muro de Jerusalém, que a gente também pode chamar de muralha, foi derrubado, reconstruído, derrubado e reconstruído algumas vezes. Então, na época que foi feita a reconstrução seguinte, você já não tinha o tijolo de antigamente. Os tijolos são diferentes, mas a muralha está de pé. E uma delas, quem reconstruiu, foi esse homem Neemias. E eu estou te contando a história dele, porque nela há uma lição que vai te ensinar a dizer não. A hora certa de dizer não, porque o não, principalmente esse da história de hoje, tem tudo a ver com posicionamento. Lembre-se, antes de se posicionar nas redes, você precisa se posicionar na vida quando ninguém mais está te vendo. Quem você é, o que você faz, para onde você está indo, são decisões que você toma consigo mesmo, consigo mesma. Depois, isso vai refletir nas redes sociais. Então, preocupe-se em ser de verdade no offline. Preocupe-se em ser um exemplo no offline. Preocupe-se em fazer a diferença quando não tem ninguém te filmando. Porque quando você é de verdade, quando ninguém está olhando, fica muito mais fácil refletir a sua bondade nas redes. Fica muito mais fácil transbordar sobre a vida das pessoas, porque você tomou a decisão de se posicionar, porque você sabe quem você é, você sabe para onde está indo. Fica muito mais fácil comunicar nas redes quando a gente é de verdade, fora dela. Neemias era de verdade. Neemias tinha um propósito, Neemias tinha uma missão, Neemias tinha um sonho que queimava em seu coração, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Ele recebe a autorização do rei, ele parte para sua terra natal, ele reúne o povo e começa a reconstruir, tijolo por tijolo, as muralhas da grande Jerusalém. Até que, em determinado momento, ele começa a despertar a inveja de algumas pessoas, que a Bíblia conta eram pessoas de povos vizinhos, estrangeiros, que começaram a ter uma certa inveja. Ele está reconstruindo a muralha, ele é escravo, e por que ele está tão perto do rei? Por que o rei liberou? Quando você começa a se destacar, muitos invejosos vão se levantar e tentar contra você. Muitas pessoas vão tentar parar o seu sonho, tentar parar o seu projeto, porque elas não suportam ver a sua felicidade. Pessoas que têm destino, que é o seu caso, é o meu caso, é o caso das flechas, são felizes. Tem energia para realizar, porque a gente sabe para onde está indo. Agora, as pessoas que não têm destino, que não têm propósito, se mordem de raiva e inveja, porque elas não conseguem ter aquilo que você tem.
É por isso que se levantam contra você, é por isso que falam mal de você, é por isso que tentam te atrapalhar, porque essas pessoas, em vez de tentar aprender com você, em vez de seguir os seus conselhos, elas não conseguem. Elas roem de inveja e elas tramam o mal. Talvez você esteja se perguntando, mas o que eu posso fazer, Daniel, para lidar com isso? Siga em frente. Faça exatamente o que Neemias fez nessa história e eu vou te contar agora. Porque tem muita gente que fica confusa e fala assim, mas eu tenho que consertar essa pessoa. Você não tem que consertar ninguém, porque ninguém muda ninguém nessa vida. Nós é que tomamos a decisão de crescer, de mudar. A gente não consegue mudar o outro. A gente pode falar, dar conselho, pegar na mão, mas se o outro não quiser, ele não vai crescer, ele não vai mudar. Então, o meu conselho para você é: continue na direção do alvo. Deixe para trás as pessoas que querem te atrapalhar, as que só falam mal de você e as que não conseguem enxergar o horizonte que está diante dos seus olhos. Continue em frente, flecha. Você só vai parar no alvo. Neemias era uma flecha e ele não parou antes de alcançar o seu objetivo, antes de chegar ao alvo. Neemias 6, o livro da Bíblia, no versículo 2 diz assim: então Sanbalate e Gesem, que são os dois estrangeiros que estavam implicando com Neemias, enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. É o próprio Neemias quem escreve. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido em uma grande obra e não posso descer. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Neemias disse não. Neemias disse não. Ô Neemias, vem encontrar com a gente. Vem aqui, vai ter uma festa, vai ter algo muito interessante. Nós queremos te mostrar uma grande novidade. E Neemias disse não. Não vou. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso ir até vocês. Por que eu iria até vocês? Não, eu não vou encontrar com vocês. Ao contrário da história que eu contei ontem, Neemias não foi punido por ter dito não. Neemias continuou fazendo a sua obra. Essa é uma história diferente da história de José. E o ponto aqui é o seguinte: José, ele disse não a algo que era ruim, que era mal aos olhos de Deus, foi perseguido, mentiram contra ele e ele foi preso. Há um jogo de poder na história de José. Aqui também há. Só que os inimigos de Neemias, eles não são superiores. Eles estavam talvez ali, no mesmo patamar. Tudo que eles poderiam era tentar persuadir, tentar manipular. Na outra história, usaram a força contra José. Aqui são iguais. Um tentando tirar o outro do caminho, e esse é o ponto do vídeo de hoje. Toda vez que alguém tentar tirar você do seu caminho, você precisa dizer não. Toda vez que um convite te desvia do seu propósito, você tem que dizer não. Vou te dar um exemplo. Imaginem que você está trabalhando na sua cidade e tudo vai bem, e o seu propósito está se cumprindo. Aí vem alguém e fala: olha, tem uma oportunidade maravilhosa para você se mudar para Orlando, nos Estados Unidos, morar perto da Disney, e vai ser uma vida maravilhosa. Muitos brasileiros sonham em morar na Disney, perto da Disney, né, em Orlando. Não sei se esse é o seu sonho, mas é só uma ilustração aqui para a nossa aula de hoje. Vem um convite: é tudo pago, já tem emprego para você. Aí a pergunta que a pessoa tem que se fazer é: me mudando geograficamente, eu vou ficar mais distante do meu propósito? Vai me afastar do meu sonho? Mas a oportunidade é muito boa, você vai ganhar em dólar, você vai morar perto dos parques da Disney. Mas essa não é a pergunta, esse não pode ser o argumento. A pergunta é: a mudança geográfica vai me afastar do meu propósito?
vai prejudicar o caminho que eu estou seguindo e é o caminho certo? Porque se irá afastar, a resposta a esse convite não pode ser outra além de não. Eu lembro que há um tempo atrás, numa igreja lá do Rio de Janeiro que eu fazia parte, me convidaram para fazer parte de um grupo do teatro da igreja que ia fazer uma encenação da Páscoa e queria que eu representasse Jesus. Convite maravilhoso. Eu fiquei super honrado. Ah, não, porque a gente quer uma pessoa com as suas características físicas, a cor da pele, para que o nosso Jesus não vai ser aquele Jesus de olhos claros, de cabelo liso. Eu falei, poxa, que legal. Mas naquele momento, eu estava trabalhando muito para fazer o que eu estou fazendo hoje aqui. Eu estava plantando, eu estava estudando, eu estava criando conteúdo, eu estava estudando mais. Aí eu virei e falei assim, olha, eu estou muito honrado com esse convite, mas eu não posso aceitar. Não tinha nada de errado, seria lindo. De uma forma ou de outra, eu estaria ajudando a ampliar a mensagem de Jesus. Eu faço isso hoje também. Eu já fazia naquela época. O ponto é, o tempo que eu ia dedicar à atuação, a ensaio, a ir gravar, a acompanhar o lançamento do vídeo, eu estaria deixando de usar no que eu fazia na época e que me trouxe até aqui. Então eu não tenho ressentimento nenhum com a minha decisão. Eu agi certo, eu disse não a um bom convite, a um convite maravilhoso, a um convite bonito. Só que ia me tomar um tempo que eu precisava demais para cumprir o meu propósito, então eu disse não. Neemias sabia que Sambalate e seus inimigos queriam só atrapalhar. Para ele foi até mais fácil dizer não, mas muitos de nós não sabemos. Muitos de nós, às vezes, nos confundimos. Ah, será que ele está me convidando porque quer ser meu amigo, quer ser minha amiga? Ah, mas se eu aceitar essa proposta, vai ser tão bom porque aí eu vou me relacionar melhor com o pessoal do trabalho. Ah, eu vou me enturmar mais. Ah, eu vou fazer o meu chefe feliz. E a gente vai aceitando propostas que no fundo estão nos afastando do nosso propósito, nos afastando da nossa mensagem. A aula de hoje, a história de Neemias que eu estou te contando hoje, é para que você guarde uma certeza. Se o convite, se a proposta te afastar do seu propósito, da sua missão e da sua mensagem, você precisa dizer não. Sem medo, sem titubear, sem receio de desagradar o outro. A sua mensagem, o seu propósito, eles são muito mais importantes do que qualquer relação social dessa vida. Se o que te propõe, seja bom um emprego, uma mudança geográfica, um passeio, não importa. Se o convite que te fazem, ele passa no seu caminho e atrapalha o seu propósito e a sua missão, diga não. Foi exatamente isso que Neemias fez. Os homens tentaram distraí-lo. Essa é uma palavra-chave da aula de hoje. Distração. O mundo faz convites o tempo inteiro para você, com o único objetivo de te distrair. Uma pessoa distraída não chega ao final. Uma pessoa distraída não faz bem o seu trabalho. Uma pessoa distraída não cumpre o seu propósito. Nós vivemos num mundo de muitas distrações. Muitas distrações. Mas hoje, depois de assistir essa aula, e eu sei que você vai pegar esse link e compartilhar com amigos e amigas para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem do bem. Hoje, depois dessa aula, você vai saber exatamente como dizer não. Quando surgir uma proposta para você, você vai conversar consigo mesmo e vai se perguntar, essa proposta me afasta do meu propósito? Esse convite que eu estou recebendo, ele me deixa mais longe da minha missão? Ele atrapalha o meu caminho? Então eu preciso dizer não. Quem quiser ficar chateado, que fique. Quem se desagradar, paciência. Agora, você não pode mais perder tempo, perder sua saúde para agradar os outros, para ser aceito. Você não pode abrir mão do seu propósito, do seu caminho,
para agradar quem quer que seja. Deus traçou um plano para você. Ele te entregou vida, uma história, uma trajetória, e na sua história está o seu tesouro. Você tem que compartilhar a sua mensagem, você tem que compartilhar as suas lições e você tem que dizer não a todos os convites que surgem que vão te prejudicar e impedir que você faça isso. Não importa quem está te convidando. Não importa quão grande é a oferta. O que importa é, esse convite me afasta do meu propósito? Então eu preciso dizer não. Foi isso que Neemias fez, e ele entrou para a história como o homem que liderou a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Neemias será lembrado para sempre, porque em determinado momento da vida dele, ele soube dizer não. O não que você dá hoje pode até te deixar um pouco chateado, pensativo. O não que você dá hoje pode desagradar algumas pessoas. Mas acredite em mim, no fundo, o que você está fazendo é dizendo um sim para o seu destino, um sim para o seu futuro, um sim para a mensagem que Deus confiou a você. Aprenda a dizer não de uma vez por todas. Livre-se desses compromissos que não vão te levar a lugar nenhum. Entregue a sua mensagem, posicione-se da forma certa e seja a nova influência que esse mundo precisa. Seja a luz no meio da escuridão e a flecha que só para no alvo. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você que ficou comigo até aqui no finalzinho desse vídeo. A gente vai voltar em breve com mais uma aula sobre marketing de posicionamento, comunicação, com mais uma história bíblica que vai te fazer refletir, aprender e crescer. É para isso que existe o programa Novo Dia, que eu apresento terça e quarta, 7 da manhã, aqui no YouTube. Eu vou te pedir a gentileza, se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é essa. Aperta o botãozinho inscrever-se aqui embaixo e torne-se automaticamente, gratuitamente, meu aluno e minha aluna aqui na Novo Dia. Vamos juntos em direção ao alvo. A gente é flecha. Flecha não para no meio do caminho, flecha não dá ré, flecha só para no alvo. Muito obrigado pelo seu carinho, a gente se vê em breve e eu te desejo saúde e paz. Tchau.